por gentileza. Antes da gente começar a mensagem, hoje nós vamos falar sobre a preparação, tá? O perfume do aloés vai representar a preparação. Mas antes disso, eu quero fazer um apelo para vocês. Nós vamos visitar o Hospital Vicente Moretti, que eu já coloquei até um vídeo aqui para vocês. É um hospital que cuida de deficientes físicos, faz um trabalho bonito, e o nosso evangelismo conseguiu lá uma abertura para ir lá pregar, orar, mas sempre levando alguma coisa, lógico, para ajudar o hospital que depende da ajuda. Então, se você quiser anotar, pode até anotar, mas eu pediria que você quando saísse da igreja no mercado, lógico, ninguém é obrigado, quem sentir de Deus, vai lá e volta hoje ainda. Amém, Jesus? Ou no máximo até domingo, sexta-feira, domingo no máximo. Na outra semana já vai fazer a visita, tá? Eles estão precisando de açúcar, arroz, mucilon precisa muito. Mucilon é algo que não é tão barato assim e precisa muito. Farinha de aveia, vinagre, geleia de mocotó. Ô, pastor, o pessoal está metido. Não, irmão, tem que dar é gente que precisa. Já geleia de mocotó, ainda fica o copinho que sobra, lembra? Não tinha antigamente isso? O pessoal comprava geleia de mocotó, comia, depois lavava o copo e ficava com o copo, porque o copo era bom, né? Hoje em dia eu não sei como é que é, mas minha mãe sempre gostava disso. Biscoitos doces e salgados, tá? Os biscoitos, ou doce ou salgado. Então você pega um desses itens, não traz chocolate. Eles não dão chocolate para eles. Não pode, tá? Esquece chocolate. Aí você então pega um desses itens, ou todos esses itens, faz uma cesta básica, traz até domingo no máximo. Porque semana que vem a gente vai fazer a visita nesse hospital. Tá bom? Posso contar com vocês? Não esqueça, da outra vez eu fiz um apelo, eu vou te falar, não veio praticamente nada, pessoal, vocês esqueceram. Não faz isso. Não esqueça, ajuda em nome de Jesus. Nós vamos abençoar aquele pessoal que tem feito um trabalho bonito ali com os deficientes físicos. Tá bom? Bom, agora sim, vamos falar de preparação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Vamos falar de preparação. Deus colocou uma frase no meu coração. Ele disse o seguinte: se eu me preparar, Ele me prepara. Então, por que Deus não prepara a gente para as situações da vida, para vencê-las? Por que Deus não prepara a gente para vencer as guerras? A culpa não é dele. É que nós não nos preparamos para receber dele a preparação. Que isso, pastor? Não estou entendendo. Você tem que se consagrar. Tem que se separar, tem que jejuar, tem que orar. Tem que vir à igreja, tem que fazer as campanhas. Tem que ser fiel, manter a fidelidade. Amém, Jesus? Então ele botou essa frase no meu coração: se eu me preparo, ele me prepara. Agora, se eu ando relaxadamente, por que ele vai me preparar? E aí, de repente, a gente recebe umas situações, passa por situações que a gente não está preparado. As coisas acontecem, pega a gente de surpresa. Pega a gente assim subitamente, e a gente fica sem entender nada e não consegue nem vencer aquela batalha. Se tivéssemos prontos, nós venceríamos aquela batalha, ou nem entraríamos naquela batalha, nem entraríamos. Aí você fala: mas Deus me deixou. Não foi Deus que te deixou, Ele está ali, pronto. Só que você não se prepara para receber dele a preparação. Leva a sua vida de qualquer maneira. Nós vacilamos, até pregadores. Se orassem um pouco mais, se vigiassem um pouco mais, a Bíblia manda vigiar até antes de orar. Se vigiasse um pouco mais, Deus prepararia tudo para a gente. Amém? A gente vai encontrar aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, o Davi fugindo do rei Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. A gente vai encontrar o Davi fugindo do rei Saul. O rei Saul quer matá-lo a todo custo. O Davi ainda não foi, então, por Deus já foi ungido, mas ainda não assumiu o reinado em Israel.
E o Saul está atrás dele querendo matá-lo de qualquer maneira. No versículo 14, diz assim, no 14: e Davi permaneceu aonde? No deserto. Mas olha só, nos lugares. Então tem lugar forte no deserto, hein? Se você está passando por um deserto aí, você procura esse lugar forte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, esse lugar forte aí. Amém, Jesus? Porque a gente tem desertos. A gente enfrenta vários desertos na vida. Vários. Então você precisa estar preparado para não ser pego de surpresa nesse deserto. Está no deserto? Vai para o lugar forte. É momento de deserto? Vai para o lugar forte. Amém, Jesus? Nós temos deserto. Nós temos não. Nós passamos pelo deserto. E esses desertos de vez em quando voltam. E nós temos que saber que lá no deserto tem lugares fortes. Então eu preciso encontrar os lugares fortes. Eu me preparo, Deus me prepara. E ficou em um monte no deserto de Sifi. E Saul o buscava todos os dias. Caramba. Já viu aquela pessoa que fala assim, poxa, eu estou sendo perseguido. É uma perseguição. É todo dia. É a mesma coisa, mesmos problemas todo dia. Já passaram por isso? Você vai dormir e acordar com aquele problema? Com aquela luta, com aquela pessoa em cima de você? Que batalha? Aquela enfermidade, aquele problema financeiro, aquela crise conjugal, o casal que todo dia briga, todo dia briga, todo dia briga. Meu Deus do céu, isso é horrível. O Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Então Deus começou a cuidar e preparar o livramento do Davi. Então vamos lá. Quando Deus vai preparar meu livramento? Ele está livrando o Davi todos os dias. Como Deus vai preparar meu livramento? Quando eu me preparo para buscar Ele. O problema é que a gente não se prepara para buscá-lo. A gente até vem à igreja, mas a gente não... alguns, né, não se consagram, não buscam a Deus, não leem a Bíblia, não se preocupam em compreender a revelação, a entender. Alguns até leem e falam assim, pastor, eu leio, mas não entendo nada. Mas e aí? Não entende nada e você vai cruzar os braços? Vai continuar lendo sem entender nada? Irmãos, o dia que eu estou com a cabeça cheia, com alguma coisa assim, e eu pego a Bíblia e começo a ler e não entendo nada, não vem uma revelação, eu fecho a Bíblia. Eu estou perdendo meu tempo se eu ler esse livro sem ter entendimento. O que eu faço? Eu vou orar. Vou buscar a Deus. Eu vou fazer outra coisa. Vai varrer o quintal, vai ajudar a esposa a fazer as coisas do lar, vai fazer as coisas do lar, se você é mulher, vai fazer alguma comidinha lá boa, vai dar um passeio, bota um tênis, vai caminhar, pronto, coisa boa. Coisa boa para o corpo e para a mente. Bota um tênis, vai caminhar. E não diga, o dia que eu sair daqui e você falar que o pastor não falava sobre isso, eu vou te dar um cascudo. Eu volto só para te dar um cascudo. Que quase todo culto eu falo com você, bota um tênis, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Não espera chegar o caroço, o nódulo, a hérnia. Não espera nada disso. Vai logo fazer isso. Eu não tenho costume. Com o tempo se acostuma. Amém, Jesus? Aí a cabeça vai, fica em paz, tranquilo, você volta, aí ora um pouquinho, pega a Bíblia, lê o mesmo texto que você leu antes e se revela. Você está no lugar forte agora, mesmo passando pelo deserto. Ali o demônio vai bater, parece até aquela história dos 3 porquinhos. Só que a casa é de tijolo, não vai cair. Antes era de palha. Era palha? É palha na historinha dos 3 porquinhos? Palha, né? Que sopra e vai embora. E tem um outro também lá, que eu não sei o que é, que sopra e derruba. Mas chega uma que é de alvenaria e não consegue. É um lugar forte. O Davi, ele sobe, ele vai até os lugares fortes, mas no deserto, irmãos. Então ele procura no deserto um lugar forte, onde dificilmente o mal vai alcançá-lo. Saul todos os dias procurava o Davi para matá-lo.
Deus preparou no deserto o livramento para o Davi, porque ele se preparou. Entende? Por isso que Deus colocou essa frase no meu coração: eu me preparo, Deus me prepara. Se eu me preparo, Deus me prepara. Então não é só vir à igreja, é ler a Bíblia. E não é só ler a Bíblia, é entender o que você está lendo. Ah, mas eu não entendo. Então ora a Deus e pede entendimento. Ora a Deus. E se aquele texto não se abriu para você, amigo, você tem 66 livros para ler. Não fica preso naquele livro. Deus não quis te revelar aquilo naquela hora, aquela revelação naquele dia não é para você. Vai buscar outra revelação. Vai pedir a Deus: o que o Senhor quer falar comigo? Amém, Jesus? Você pode ter certeza que Ele vai direcionar. E se está muito carnal, pastor, eu leio, uma cabeça cheia, eu só penso nisso, naquilo outro, eu estou lendo, de repente estou me distraindo, eu estou lendo, de repente estou no WhatsApp. Então se retira. A Bíblia manda entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você para orar em secreto, e Ele vai te responder em secreto. Isso é você se preparando para que Deus possa preparar você. Aí Deus vai mostrar uma situação ali, vai mostrar uma situação aqui, Ele vai começar a te dar livramento, Ele vai te livrar de coisas que você nem vai imaginar, só na eternidade você vai saber, porque Ele vai te livrar de coisas que você, graças a Deus, não vai nem cair naquilo. Se caiu, Ele vai conseguir te livrar, Ele vai alcançar você. Então eu é que tenho que me preparar para Deus trazer a preparação dele e me deixar ter uma vida tranquila. Amém, Jesus? Aí, no versículo 15, vai dizer o seguinte no 15: vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca de sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. O inimigo já sabe, irmão. A sua coroa está preparada. O Saul já sabia: se eu não matar esse rapaz, ele vai virar rei, o meu filho é amigo dele, muito amigo dele, vai ser o segundo, e eu vou perder minha bênção. Eu tenho que matar esse rapaz. Esse é o pensamento do diabo a seu respeito. Entende? Ele está se tornando uma bênção, ela está se tornando uma bênção. Daqui a pouco vai estar me pisando todo dia, vai estar me queimando todo dia. Daqui a pouco vai começar a orar pela rua e vai curar um enfermo. A enfermidade que eu coloquei na pessoa, ele vai lá e vai orar e vai tirar. A oração dele vai valer muito no efeito que faz. Entende? O diabo está de olho no seu crescimento. Se esse homem prosperar muito, poxa vida, ele vai dar um dízimo que vai melhorar a obra do homem lá de cima. Eu não quero que essa pessoa dê um dízimo de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil. Eu não quero essa pessoa ganhando 20 mil, 50 mil, 30 mil. Eu não quero essa pessoa fazendo essas ofertas de R$1.000, R$2.000, de R$10.000. Não, eu vou fazer de tudo para ficar endividado. É o pensamento do diabo. Eu quero alcançar o Davi, porque senão ele vai reinar no meu lugar. E ainda vai carregar meu filho com ele. O Jonathan está falando pro rei Davi: Davi, fica calmo. E o meu pai sabe. O meu pai sabe o que vai acontecer com a gente. O meu pai sabe que você vai reinar. É por isso que ele está atrás de você a todo custo. O Jonatas depois não vai reinar com Davi, porque ele morre junto com o pai numa guerra. É uma pena, mas tem pai que estão amaldiçoando seus filhos. Mas isso é outra mensagem. Mas é pertinente. É bom você abrir seus olhos para não amaldiçoar seus filhos. Cuidado. Amém, Jesus? Porque o Jonathan declara isso aqui, mas não consegue. Ele termina morrendo junto com o pai. Vamos lá, vamos continuar. 18. E ambos fizeram aliança.
Perante quem? O Senhor. É sempre bom fazer uma aliança perante o Senhor. Por que que alguns de nós, crentes, estão com a vida toda amassada, arrasada, perturbada? Porque só faz aliança com os homens, sem a presença de Deus. São alianças carnais, humanas, que não são nada, não tem nada a ver com Jesus. Se essa aliança fosse feita diante de Deus, essa pessoa não estaria nesses maus lençóis que estão. Entendeu? Ele faz uma aliança com Davi diante de Deus. Eu não vou entregar você ao meu pai, eu vou fazer de tudo para você reinar, você é meu amigo e você tem esse direito. O Jonatas, ele entendia. Bom, mas vamos lá. O que eu quero que você entenda agora? Daqui a pouco eu vou voltar aqui. O Davi, e o Jonatas, sendo amigo do Davi, percebeu isso. O Davi era um jovem, ele era um jovem que, desde a mocidade dele, ele já se preparava e se rendia ao Senhor. Ele mesmo diz, ainda com seus 17 anos aproximadamente, ele mesmo fala para o rei Saul, lá no início, quando Saul não sabia quem era o Davi direito, não sabia o que aconteceria ainda com Davi, ele fala para o rei Saul que quando ele estava pastoreando as ovelhas do pai, e um leão vinha, ou um urso, e pegava a ovelha do pai dele, ele na época somente um pastor de ovelhas, não era mais nada que isso, um jovenzinho, ele disse que o Espírito de Deus se apoderava dele de uma tal maneira, que ele corria atrás do urso e do leão, no lugar de correr para o outro lado, não, ele corria para cima do urso. Se eu ver um urso, eu vou correr para o outro lado, lógico, né? Se eu for ver um leão aqui, eu vou correr para o outro lado. Mas ele corria para cima. Um garoto, irmãos, jovenzinho ainda. E ele ia para cima do urso, para cima do leão, e Deus se apoderava dele de tal maneira. Só posso pensar nisso, né? Só pode ser o poder de Deus, porque um ser humano, um jovem franzino, jamais conseguiria se atracar com o leão e com o urso. Mas ele se atracava com o leão, se atracava com o urso e pegava a ovelha de volta. Esse rapaz se preparava para servir a Deus. Por isso que Deus foi preparando o Davi para ser rei. Entendeu a frase que Deus colocou no meu coração? Você se prepara, eu te preparo. A gente não quer se preparar. A gente não vai à igreja como deve ir. A gente não honra, não tem o temor com as coisas de Deus como tem que ter. Tem que ter respeito pelas coisas de Deus. Tem que ter respeito. Amém, Jesus? A gente não ora como tem que orar. Não gasta tempo o coração como tem que gastar. Eu até comentei aqui num outro culto, não sei qual foi o culto, não lembro agora qual foi o culto. Eu até comentei aqui que eu estou preparando uma reunião de 7 horas. Vai ser uma vigília de 7 horas. Vai começar 1h da tarde, vai terminar 8 horas da noite. E vai ser uma vigília de oração. Eu vou preparar o pessoal do louvor aqui, que não vai parar. Louvor, louvor, oração, 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 louvor. Só vai parar para ter 10, 15, 20 minutos de palavra. Depois volta de novo, louvor, louvor, oração, 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 louvor. Sai o tecladista. Sai o tecladista, entra outro, o louvor continua. Sai o baterista, entra outro, o louvor continua. E vai ser 7 horas. Se você estiver cansado, você vai no banheiro, mas o louvor continua, a oração continua. Você volta do banheiro louvando, orando, vai para o banheiro louvando e orando, vai beber água louvando e orando, volta louvando e orando. São 7 horas para você se gastar todo o seu tempo na presença de Deus. Para quando terminar essa oração, você sai daqui tinindo. Sabe? Tinindo. Não é assim que fala? Tinindo. Quem já soltou pipa aí? Já soltou pipa? Não tem o cerol que você coloca lá? Tem uns que era grosso. E o cerol grosso não prestava. A linha ficava grossa, cortava, não prestava. Mas lembra quando o cerol era fininho? Se fazia com aquela quebrava bem o vidro e tudo, fazia com aquele cerol fininho. Tchum, passava, já cortava tudo. É por isso que lá fora o pessoal fala assim, vou passar o cerol. Nessa malandragem que tem, não tem? Porque aquele cerol fininho, ele vinha e cortava tudo. É assim que você vai sair daqui nesse dia. Depois de 7 horas. Cansou, senta, mas continua louvando e orando.
Quer ir no banheiro? Vai, mas vai louvando e orando. Volta louvando e orando. Quando parar é só para a palavra. Parou na palavra, vai, pronto, acabou, vem embora. Então já vem almoçado. Quiser ir lá fora, vai comer, mas vai continuar. Você come um pouquinho lá, se for o caso, faz a cantina, você come um pouquinho, volta e aqui já vai entrar louvando e orando. Vai ser assim um dia especial. Estou preparando essa reunião. Primeiro da lista? Então tá bom, quero ver vocês aí. Amém, Jesus? Irmão, é para o céu se abrir. Para você olhar assim e falar, caramba, agora vai. E a gente se preparando para Deus preparar a gente. A gente faz muito pouco, na verdade. E eu estou falando a gente, eu estou me incluindo. A gente faz muito pouco, na verdade. A gente tem 24 horas por dia. Dorme 6, 7, 8 horas. Vamos botar 8, que é o que a medicina pede. Vamos colocar 8. Sobra quanto? 10, 16. 16 horas. Fazendo o quê em 16 horas? Dessas 16 horas, quanto tempo a gente dá para Deus? Fala aí. Quando vem na igreja e tem culto na igreja, alguns conseguem dar 2 horas. Tem gente que nem isso consegue dar. Quando vai dando 2 horas de reunião, já levanta e vai embora. Tem gente que quando o pastor para falar de oferta, já levanta e vai embora. Nem 2 horas. Está faltando mais respeito, mais temor. Mais vida com Deus, mais preparação. Eu me preparo, Deus me prepara. O Davi estava se preparando para ser quem ele foi. Desde jovem, ele já estava preparado. Os irmãos eram tudo de guerra. O Davi era pastor de ovelha. Mas ele se atracava com leão e urso. Ele tinha mais um espírito mais guerreiro do que os próprios irmãos, que eram do exército de Israel. Quando ele vai lá até o exército de Israel, e o gigantão lá, o Golias, está fazendo ameaças para o exército de Israel, está todo o exército de Israel lá encolhido com medo do Golias. E quem estava lá encolhido também? Os irmãos do Davi, os fortões, os guerreiros. O Davi foi lá para levar comida para eles, um lanche deles lá. Quando o Davi viu aquilo, ele falou, não aceito isso não. Ele não vai afrontar o exército do Deus vivo. Entende? Então o Davi se preparava. Esse é o nosso defeito. É o defeito da igreja de hoje. A gente quer que Deus prepare a gente para grandes milagres, para grandes bênçãos, para bênçãos financeiras, para saúde. A gente quer saúde, quer saúde, quer saúde. A gente quer tanta coisa. E a gente não se prepara para que Ele possa preparar a gente. Amém, pessoal? É isso que eu quero gravar bem no seu coração. Eu vou voltar aqui, deixa marcado, Salmo 57. Eu vou te dar um segredinho hoje, tá? 1 ou 2. Já estou te dando já, né? Na verdade, mas tudo bem. Tem algo ainda aqui que Deus me mostrou, que eu quero mostrar para você. Salmo 57. É os salmos do próprio rei Davi. Amém? Versículo 7. Ele fala aqui que armaram uma rede, ele está pedindo socorro para Deus. Armaram uma rede contra os passos dele, a alma dele fica batida. Se você olhar o 6, só para não ficar na minha palavra, no 6 fala assim, armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela... Por quê? Porque o Davi andava preparado. Você vai ver aqui agora, versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Então armaram uma rede para ele, cavaram uma cova para ele, mas os inimigos que caíram. Ele estava já preparado para Deus abençoar. Com o que faz uma pessoa preparada? Olha o que ele fazia. Chora, murmura, reclama, sai correndo igual um desesperado, fica nervoso, grita com todo mundo, é infiel a Deus e aos homens também? Não. O que faz uma pessoa preparada? Canta e salmodia, que é um cântico poético, digamos, louvando a Deus. Cantarei, salmodiarei. Esses salmos do Davi, a maioria deles são cânticos.
Esses salmos lindos que você lê, Salmos 23, Salmo 91, esse Salmo 57, alguns outros salmos, são cânticos do Davi. O Davi encontrava tempo, sendo pastor de ovelhas, sendo perseguido pelo Saul, querendo, e lógico, Saul, entenda-se, o exército de Israel, porque o povo de Israel já começou a respeitar o Davi, mas obedecia o rei de Israel, que era o Saul. Então tinha um exército atrás dele. Ele passou pelo deserto, passou pelas cavernas da vida, mas sempre procurava lugares fortes. Até no deserto ele encontrou lá no alto um bosque e ficou lá no lugar forte. Então, mesmo passando pelo deserto, você encontra um lugar forte quando você está preparado para buscar Deus. Amém, Jesus? E ele dizia que o coração estava pronto. Então, mesmo lá no deserto, de madrugada, sabendo que de manhã o rei Saul podia achá-lo e matá-lo, mesmo assim, o que ele fazia? Coração preparado. Mas está no deserto, está perseguido, está sendo perseguido. O que ele fazia? Cantava, salmodiava. Então ele é muito diferente da maioria de nós. Porque a maioria de nós só reclama. Só vê a parte ruim. Entende? Você acorda de manhã, esse tempo assim meio estranho, aí você dá 2 espirros. Atim! Hã? Aí você fala, tá amarrado, não quero ficar gripado. Tá, mas você está vivo, senão você não espirrava. Por que você não falou assim, oh, glória a Deus, o Senhor me deu vida. E esse espirro aqui já está repreendido em nome de Jesus. Pensa bem. Ah, pastor, entrou uma virose aqui. Ai, acho que eu vou morrer. Ai, meu Deus. Deus não cuida de mim não, pastor. Eu não sei, eu estou fazendo tudo certinho. Ah, irmão, vou te pedir uma coisa. Não fala isso para mim. Porque quando um servo de Deus fala para mim assim, eu não entendo o que Deus está fazendo, por que Deus não cuida de mim, porque eu estou fazendo tudo certinho. Quando você faz isso, na verdade você está dizendo que Deus é mau, que você é o certinho no negócio e que Ele é mau. Você está fazendo tudo certinho e Ele é que é mau, que não está atendendo você, mesmo você sendo certinho. Amigos, não fala isso. Amém, Jesus? E a gente murmura e reclama. Só que, se você está passando, se uma virose pegou você e você não está muito bem, isso significa que você está sentindo no corpo os sintomas, né? Dessa virose, significa que você está vivo. Você entendeu o pensamento? Espera aí, eu estou vivo e vou vencer isso aqui, em nome de Jesus. Vou meter suco de limão para dentro. Vou fazer o que tem que ser feito, mas vou orar a Deus, vou repreender isso. Eu estou vivo e posso repreender ainda, eu não sou morto. Por isso que eu estou sentindo. É o meu corpo dizendo, algo não está bem com você. Você está vivo. Porque quando você passa mal, é o seu sistema imunológico, é o seu corpo dizendo, tem algo errado. Isso significa que você está vivo. Então, no lugar de reclamar, vamos partir para cima de Satanás, mandar o mal embora. Amém, Jesus? O Davi, mesmo perseguido, ele tinha um coração dele tão preparado que ele cantava e salmodiava. Era isso que o Davi fazia. Versículo 8. Desperta, glória minha. Desperta, laúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, e cantar-te-ei entre as nações. Agora ele está profetizando. Ele está profetizando. Ele está dizendo, eu vou fazer isso entre as nações. Eu vou ser um rei muito poderoso, e eu vou fazer isso no meio da... Ele fazia. Eu não vou ler, mas só lembrei aqui agora, na verdade. Mas quando os filisteus levam a arca da salvação, a arca da aliança, você vai lembrar disso. Quando eles levam a arca da aliança e vem uma praga lá, os filisteus decidem se desfazer da arca da aliança e devolver. O Davi pega a arca da aliança e vai levando para Jerusalém, e os sacerdotes, quando a arca vai tombar, morre. O Davi fica meio assustado com aquilo.
E a arca vai parar na casa de um homem, o Obed-edom. E fica lá 3 meses. E o Davi vai sem a arca. Aí chega nos ouvidos do Davi que o Obed-edom prosperou muito com a arca dentro da casa dele. A diferença está no temor de Deus, irmãos. Tem gente que tem temor de Deus e tem gente que não tem temor de Deus. E eu estou falando de quem está na igreja. Tem gente que leva a coisa a sério e tem gente que leva a coisa mais ou menos. Mais ou menos. Entendeu? Então é mais ou menos. A pessoa já entendeu quem é Jesus Cristo, mas leva a vida espiritual dela mais ou menos. Não é totalmente na presença de Deus. Aí o Davi fala assim, vamos voltar lá. O Obed-edom, 3 meses, só prosperou. Está lá feliz da vida com a arca, na casa dele, não aconteceu nada. Aí ele vai, mas ele faz tudo direitinho, certinho, e ele vai e entra em Jerusalém. Como que o Davi entra na frente da arca em Jerusalém? Quem lembra? Entra dançando, irmão, na frente da arca. Até a esposa dele, a fofoqueira, ficou assim olhando da janela. Meu marido não... Dá uma bronca nele, quer dar uma bronca. Meu marido na frente de todo mundo, o rei, na frente de todo mundo, se expondo. O Davi não estava nem aí. Você quer falar de mim? Fala. Eu quero é adorar a Deus. Quer falar? Fala. O irmão, pai, mãe, esposa, marido, filho, neto, quer falar? Fala. O problema é seu. Eu vou adorar a Deus. Amém, Jesus? Essa era a diferença do Davi. Ele se preparava, Deus preparava a vida dele. Deus sempre mostrava, dava livramento para o Davi. O Davi nunca foi ferido em batalha. 40 anos de reinado sem ser ferido em batalha. Deus dava livramento para o Davi. Deus falava, vai, Davi, vai. Ia. Deus falava, vem, o Davi vinha. Deus falava, para, o Davi para. Avança, Davi, avança. O Davi sempre ouviu a Deus e Deus sempre cuidou do Davi e preparou o terreno para ele, e preparou os caminhos para ele, e preparou as bênçãos para ele. Porque o Davi era um jovem preparado, era um homem preparado. A gente tem que se preparar mais. Amém, pessoal? Não é só ficar recebendo oração de homem, não. É se preparar para servir a Deus e não ao homem. Está dando para entender, sim ou não? Você se prepara, Deus te prepara. Ele chega perto de você, está relaxadamente, não está preparado, não quer levar a sério. Por que ele vai preparar você? Aí, eu costumo dizer, é bom quando a gente cai no buraco e Deus coloca a mão dele lá e tira a gente de lá, é ou não é? Muito bom. Mas é melhor quando ele fala para você assim, ei, tem um buraco ali, ó, passa pelo outro lado. É melhor, que aí você nem cai. É ele te mostrando antes de você cair. O Davi tinha isso com Deus, essa relação com Deus. Porque ele se preparava para ser preparado por Deus. Diga amém? Agora tem um segredo aqui. Aquele segredo que eu falei com você. O Davi, ele parece que sempre estava no lugar certo e na hora certa. Quando Deus colocou isso também no meu coração, Deus colocou um monte de coisa no meu coração com essa mensagem aqui. Algumas são principais, coisas bem latentes que você precisa prestar atenção. Eu logo lembrei de um vídeo que viralizou um tempo atrás, onde uma criança descia com bicicleta numa ladeira e ela perdeu o controle. Tinha um rapaz no lugar certo na hora certa, irmão. Quando ele viu a criança descendo descontrolada na bicicleta, ele fez assim, pega a criança e a bicicleta se espatifa toda. Pá! Aquela criança ou morreria ou se quebraria toda. Ele consegue catar a criança assim, puxa a criança. Alguém viu esse vídeo? E eu pensei, poxa, esse rapaz estava no lugar certo, na hora certa. No mundo pode ter coincidência, mas com Deus nunca tem coincidência. Deus prepara você e coloca você no lugar certo. O Davi está no deserto, mas ele sobe, encontra um bosque. Lugar seguro, lugar forte no deserto. Aquilo não foi por acaso. As coisas que aconteceram com Davi, nada foi por acaso. Amém, Jesus? O que acontece comigo não é por acaso.
O que acontece contigo não é por acaso. Deus, ele quer preparar seus caminhos. Amém, Jesus? E ir à frente dando os livramentos para você receber sua bênção. Nós não nos preparamos, aí ele não consegue nos fazer enxergar. E não consegue direcionar a gente. Nós não nos preparamos, ele não nos prepara. Se eu me preparo, ele me prepara. Amém? E qual é o segredo nisso aqui? É você saber o lugar e a hora certa, porque não tem coincidência, irmão. Não tem. Se você já passou por um livramento, você falou assim, caramba, em alguns minutos atrás, eu estava exatamente ali. Saí dali há 10 minutos e olha o que aconteceu. E você fala assim, que coincidência. Não. Deus estava ali e Deus operou, e você ouviu a voz dele, ele deu um jeito de tirar você de lá, e ele tirou você de lá. Hoje, para vir para cá, vários aqui tiveram livramentos. Você não sabe, não viu, porque Deus nem deixou você ver. Eu peço a Deus, Senhor, não deixa nada que corrompa meus olhos, deixa eu ver nada não. E é difícil, hein? Não mais nesses dias atuais aí. Mas eu peço, em oração, não me deixe ver a corrupção desse mundo. Senão você fica com ódio, fica com raiva, fica com ira, dá desgosto, dá angústia. Você fica nervoso, você já começa a pensar o pior. Aconteceu isso? Deve ter sido fulano, deve ter sido ciclano. Como é que a pessoa pode ser mal desse jeito? Olha como é que é mal, olha como é que o mundo está mal. E daqui a pouquinho você está com o coração todo sujo. Eu procuro não ver essas coisas, irmão. Alguém pode me chamar de otário, de bobo, de trouxa, de que é calmo demais. Não importa. Deixa falar. É você e seu Deus. Seu negócio é com seu Deus. Não seja rápido para julgar as pessoas. Não seja rápido para julgar as situações. Não seja rápido demais para tomar atitudes. Deixa Deus controlar. Amém? Qual seria, e aí está o segredo, qual seria o lugar certo? Efésios capítulo 6. O lugar, o seu deserto, o seu bosque no deserto, digamos assim. Porque o Davi estava num bosque no deserto. Ele subiu e foi para um bosque no deserto de Sif. Qual seria o seu bosque no deserto? O seu lugar forte? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 15. Ele está falando da armadura de Deus. Qual é o lugar certo? E calçados os pés na preparação de quê? Do evangelho da paz. Qual é o meu lugar forte? O evangelho da paz. Onde eu vou me preparar para receber de Deus tudo? O evangelho da paz. Não é outro evangelho do ódio. Não é um outro evangelho de outra entidade. É o evangelho de Cristo. O evangelho da paz. Ele foi claro. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Amém, Jesus? Eu preciso calçar essas sandálias e me preparar com o quê? O evangelho da paz. Aí ele começa a me preparar. Então, qual é o lugar certo que eu tenho? Qual é o meu bosque no deserto? O evangelho da paz. Quando você passar por situações, por tribulações, você precisa parar para pensar o que o evangelho fala sobre isso. Como que o evangelho me arma para vencer isso? Como que o evangelho me dá armas para eu poder vencer essa situação? Na família, por exemplo. E você precisa seguir isso. Por mais que pareça bobo para você. Por mais que venham zombar de você. Amém, Jesus?
O Davi não estava nem aí, irmãos. Pode zombar. Quando o Davi estava na caverna, que o Saul entrou na caverna para aliviar o ventre, diz a Bíblia. Os amigos que andavam com Davi, que eram homens de Belial, diga-se de passagem, eles falaram logo, chamaram o Davi no canto, no escurinho lá da caverna, e falaram assim, ali ó, caramba, o seu Deus é demais, hein, Davi? O seu Deus deu o seu inimigo na sua mão, está lá, agachado lá, é só ir lá e matar e acabou. Ele está tentando matar vocês, não é de hoje. O Davi olhou para os cabras, falou assim, não, eu não vou tocar no ungido de Deus, ele pode estar assim, cheio de malignidade, mas ele foi ungido para fazer isso, para estar lá no reino. Eu é que não vou tocar, Deus é que vai fazer isso por mim. E ele sofreu por mais vários anos ainda, até Deus fazer a obra. E quando ele soube da morte do Saul e do Jonatas, ele ficou tão chateado que ele matou o rapaz que poderia ter salvo. E não salvou. O rapaz veio trazer a notícia para ele, ele matou o rapaz. Chorou amargamente pela morte do Saul, que era um homem que queria matá-lo de qualquer maneira. Esse homem estava vestido com o evangelho da paz, preparado com o evangelho da paz ou não estava? Estava, irmão. A gente grita com os outros por causa de qualquer coisa, fica nervoso por causa de qualquer coisa, tudo quer resolver para ontem, tudo é para ontem, fica agitado, qualquer coisa agita a gente. Calma. Qual é o lugar certo então? Aquele homem que tirou a menina da bicicleta estava no lugar certo na hora certa. Senão aquela criancinha tinha se espatifado. Certo? Não sei o que aconteceria com ela, podia até ter morrido. Bater com a cabeça e ter morrido. Podia ou não podia? Quem viu o vídeo sabe que ela desce de uma ladeira alta. Ela vem totalmente estrambelhada, sem freio nenhum, e ela realmente podia ter morrido. O garoto estava então, o homem estava no lugar certo, na hora certa. Qual é o meu lugar certo? Qual é o meu lugar certo? O meu lugar certo é o evangelho da paz. Não sei o que você está passando, mas o seu lugar certo é se manter ali. Por mais que o diabo tente te tirar de lá, ele está tentando te tirar de lá para Deus não preparar a sua bênção. Para Deus não poder liberar o que você tem que receber. E a hora certa, qual seria, pastor? O senhor falou o lugar certo, né? E a hora certa, qual seria? Lucas capítulo 22. Você tem que estar, esse é o segredo, no lugar certo e na hora certa o tempo todo. É possível? É se você se esforçar, prestar atenção. Amém? Por isso que eu gosto de anotar os meus pedidos tudo no meu caderno. Eu anoto na celular às vezes. Eu gosto também de anotar no celular, que para mim é mais prático, para todos nós, né? Então eu anoto aqui. Mas eu anoto aqui e passo para o caderno. Por quê? Quando você anota aqui, ó, é sogro ligando. E liga toda hora. É sogro ligando, é sogra ligando, é parente ligando, aqueles telefones esquisitos. Você recebe ligação de telefone esquisito? Toda hora, irmão. Eu não atendo mais, não. Já estou avisando aqui. Se ligar para mim e não tiver no meu, como é que fala? Registrado no meu celular, eu não atendo, irmão. Você já ouviu falar que a curiosidade matou um gato? Você entra no golpe porque você é curioso. Eu não atendo mais. Tá ali, possível fraude. Possível fraude, pum, desligo. Aí a pessoa consegue falar comigo depois. Fala assim, pô, estou tentando ligar com o senhor, não é de hoje. Eu falei, desculpa, amigo, mas eu parei de atender esse telefone há muito tempo. Depois, entendeu? Mas fazer o quê? A maioria é armação, é coisa errada, é cobrança. Cobrança como é que fala? Cobrança, graças a Deus, ninguém vive me cobrando. Oferta, né? É oferta, disso, daquilo. Eu não quero oferta nada. Irmão, não seja curioso. Apareceu lá, eu vou voltar para a mensagem já. Apareceu lá no seu e-mail. Você ganhou tanto. E é só você clicar aqui que eu vou te dar. Aí a pessoa, opa, R$2.500, estou precisando muito. Aí você clica, a pessoa entra na sua conta e tira tudo que é seu. Era vírus. Para de acreditar em Papai Noel, que ganhou assim, saiu ganhando dinheiro de repente, irmão. Para com esse negócio. Amém, Jesus? Outro dia recebi um e-mail de um banco. Você foi sorteado, não sei o quê, a sua conta vai... Você tem que só clicar aqui para poder preencher não sei o quê. Eu falei,
Nunca tive conta nesse banco. O cara nem sabe armar contra mim. Nem do meu banco eu entro, irmão. Que geralmente o banco não trabalha desse jeito. É bom você ter o telefone do seu gerente, do gerente da sua conta, para você ligar para ele para saber se é verdade. Então, não seja curioso, sabe? A pessoa está... Cuidado com isso aí, tá bom? Mas é por isso que eu gosto de botar no papel, né? Ou num caderninho, anoto tudo, pai. De vez em quando você me vê com um caderno aqui, é melhor, porque aí você evita essas distrações. Vamos lá, então? Lucas 22. A gente viu, então, voltando para a mensagem. A gente viu qual é o lugar que a gente tem que estar. Qual é o lugar? Sempre no evangelho da paz. Não é qualquer evangelho, não é do ódio, não é da ira. Não é você, como servo de Deus, discutindo com o vizinho, brigando, querendo resolver tudo no tapa. Não. Evangelho da paz, sempre. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, e Deus vai preparar a sua bênção. Hora certa. Qual é a hora certa? 22, versículo 8. E mandou a Pedro, Jesus, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Olha a hora certa. A hora certa e lugar certo, olha a hora certa. E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrara. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. E prepararam Eles chegaram na hora certa? Então, qual é a hora certa? A hora em que Deus lhe manda ir. A hora que Deus fala para você, sim, vai, é agora, estou te dando. Essa é a hora certa de fazer. Nem sempre a gente consegue casar a nossa hora com a hora de Deus. Eu tenho que casar a minha hora com a hora de Deus. Se Ele mandou eu ir, eu fui. Mas se mandou voltar, eu voltei. Se mandou esperar, eu esperei. A gente tem uma dificuldade com esperar, irmãos. A gente vive citando o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas quando é com a gente não tem paciência para esperar. É destrambelhado. Vai, faz, acontece, e uma hora a casa cai. A vaca vai para o brejo. Porque você fez e saiu do tempo de Deus. O tempo de Deus tem que casar com o seu tempo. Hora certa, lugar certo. Lugar certo, o evangelho dá preparado com o evangelho da paz. Hora certa é quando Deus manda. Você vê que eles entraram, Pedro e João. Na hora certa, irmão, na hora certa aparece um homem levando o cântaro. E eles devem ter olhado assim, né? Eles devem ter olhado, porque aconteceu do jeito que Jesus falou. Eles devem ter olhado assim: olha, a gente chegou aqui na hora certa, hein? Olha o homem passando com o cântaro ali. Tem coincidência? Não, Jesus tinha falado. Não tem nenhuma coincidência aqui. Jesus falou: vocês vão entrar e vão encontrar um homem levando um cântaro de água. E eles chegaram na hora certa, irmãos. Quando eles estão chegando, eles veem um homem com um cântaro de água. Opa, chegamos na hora certa, hein? Mas também a hora certa é a hora que Jesus mandou. Vamos seguir eles então? Vamos seguir. Aí está lá o João seguindo o cara. O cara deve ter, se fosse hoje, hein? O cara ia sair correndo, né? Se fosse hoje no Rio de Janeiro, o cara ia sair correndo. O cara ia ficar desesperado, né? Aí o cara foi, quando o cara bateu na porta, eles chegaram, querendo falar com o dono da casa. Ele não era o dono da casa. Quando o dono da casa veio, pessoal, o nosso mestre pediu para você liberar um canto da sua casa aí, para a gente cear, que ele quer cear com discípulos aqui na sua casa. Esse homem nem questionou, porque estava tudo na hora certa, tudo sincronizado. Deus com certeza falou com aquele homem, e ele falou: vou te mandar, você vai ser abençoado, você vai receber o mestre na sua casa. Ele nem questionou, porque estava tudo sincronizado, estava tudo no tempo de Deus. O nosso tempo tem que se juntar com o tempo de Deus. Quando o nosso tempo se junta com o tempo de Deus, não tem como dar errado. Amém, Jesus? Aí você está na hora certa e no lugar certo. O negócio cai aqui, mas não te acerta.
os dardos inflamados do diabo vão errar você toda hora. Pode até passar perto, mas vai errar. Por quê? Porque você está sempre no lugar certo, evangelho da paz, e na hora certa, onde Deus te mandou estar. Tudo aconteceu sincronizado. Eles entram no tempo certo e encontram o homem com o cântaro d'água. Eles chegam na casa certa e o homem já está preparado para receber aquele pedido. Quando ele recebe o pedido, ele nem questiona. E eles vão entrar na casa, quando eles vão entrar na casa, já está preparado. Jesus falou, mobilado, já com os móveis. Já estava tudo preparadinho. O homem trouxe os dois e falou assim, está aqui, ó. Deus já tinha falado comigo também. Tudo no tempo certo. Está aqui, ó. Pode ficar à vontade. E aquele homem teve a honra de receber a Santa Ceia com Jesus e com seus discípulos. Amém, Jesus? Esteja no lugar certo, na hora certa. Vamos voltar lá para a gente terminar agora. Onde nós começamos? Onde nós começamos? Entendi nada. 1 de Samuel 23. Esse monte de gato que apanhou. Amarrado, não bate no gato não, hein? Em animal nenhum, pelo amor de Deus. Deixa os bichinhos. Trata os bichinhos com carinho aí. Amém? Se você não quer ter bicho, não tem, irmão. Poxa. Agora botar bicho para dentro de cá para ficar batendo no bicho. Fazer o bicho passar fome. Então não tenha, deixa outro pegar. Né? Vamos lá, 1 de Samuel 23, certo? Nós paramos no 18, quando o Davi faz a aliança com o amigo dele, o Jonatas, o filho do Saul. Pula para o 26 agora. 26. Olha que interessante. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens, para lançar mão deles. Para aí, olha aqui para mim. E aí, caiu a casa do Davi, sim ou não? Caramba. O Davi está no deserto, no lugar certo, na hora certa. Sobe lá em cima, acha um bosque, um lugar seguro no deserto. Não esqueça. Um bosque lá em cima do deserto de Sif. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. O filho do Saul achou. Foi lá. Mas aí era amigo. Havia amizade entre eles. Faz aliança com ele. E está tudo bem. Mas de repente, não sei se alguém, algum espião atrás do filho dele conseguiu perceber. Ele sobe pelo monte e o Davi tenta escapar pelo outro, mas aí o exército cerca o Davi. Lá no monte, irmão. O Davi deve ter, se fosse um de nós, né? Ele não pensou isso, mas se fosse um de nós. Para que adiantou ficar na igreja? Que adiantou ser dizimista? Que adiantou dar oferta? Esse papo do pastor de perdoa o seu inimigo, não é um papo de pastor, é papo de Jesus. Foi Jesus que falou isso. Perdoar seu inimigo. Esse papo do pastor, não amaldiçoa quem te abençoa. Não é papo de pastor, não. É papo de Jesus. O Jesus que mandou se abençoar quem te amaldiçoa. E perdoar o seu próximo até 70 vezes 7, se for o caso. A pessoa fica lançando na igreja e no pastor um peso que na verdade foi Jesus que mandou fazer. A pessoa não quer fazer, problema é dela. Mas não joga o peso para a igreja e para o pastor. Jesus mandou fazer, o pastor só está pregando. Amém, irmãos? Só que a pessoa não quer. Mas o Davi não fez isso não. O Davi estava preparado para ser preparado por Deus. E Deus, olha como é que Deus prepara o livramento do Davi, irmãos. Por mais que o diabo ache que já venceu você, se você está se preparando para buscar Deus, Deus vai dar um escape para você. Ele vai dar um escape para você. Olha aqui, ó. Versículo 27, então. Então Saul já vai meter a mão no Davi para matar o Davi. 27. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra.
pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Sabe o que significa isso? A pedra de escape. Selá Amalecote significa a pedra de escape. Deus deu escape do Davi como? Mandando o inimigo do Israel, filisteus, invadir Israel. E o mensageiro chegou na hora certa. É o cara, na hora certa e no lugar certo. Ele já chega, rei, calma aí que eu vou matar o Davi agora, cara. Eu espero matar o Davi. Não adianta o senhor matar o Davi. O senhor não vai ter nem reinado para reinar mais. Os filisteus invadiram a terra agora, rei. Ah, meu Deus. Esquece o Davi, vamos embora. Caramba, irmão. O nosso Deus é demais, é ou não é? Se prepara para buscar esse Deus. Se prepara, não busque ele de qualquer maneira, relaxadamente. Para de ser um crente relaxado, desculpa a expressão. Desculpa nada, eu vou pedir desculpa coisa nenhuma. Para de ser um crente relaxado. Pedir desculpa por causa disso, não. Não vou pedir desculpa por causa disso, não. A gente quer de Deus e leva a vida evangélica, a vida cristã, a vida espiritual de qualquer maneira, irmãos. A gente está sofrendo por causa disso. Por causa disso que a gente está sofrendo. Olha, esse Deus é tremendo, irmãos. Ele fez tudo no tempo certo e na hora certa. Entende? E quando o Saul conseguiu chegar perto, de vez em quando chega perto. Quando ele conseguiu chegar perto, Deus preparou tudo e permitiu que os filisteus entrassem lá e que o mensageiro chegasse na hora certa, no tempo certo, estivesse no lugar certo para poder persuadir o Saul a desistir do Davi e correr para as terras deles novamente. Depois eu resolvo o problema com o Davi, e nunca resolveu porque Deus não deixou ele chegar. Demais, né? Aí no 29, para fechar, diz: e subiu Davi dali e ficou nos lugares, sempre nos lugares fortes. Onde é o lugar certo você tem que estar? Onde é o lugar certo você tem que estar? Onde é o seu bosque alto no deserto de Sif, lugar forte? Evangelho da paz. Esse é o seu lugar forte. Amém, Jesus? Esse Deus é demais, não é? Caramba, ele preparou os filisteus na hora certa. Quando ele falou, vou pegar o Davi agora, vou matar. Rei, calma aí, cara, vou matar o Davi. Rei, calma aí, rapaz, deixa ser chato, vou matar o Davi. Rei, não adianta você matar o Davi, você não vai ter nem reinado para reinar, porque os filisteus invadiram a terra. Caramba, esquece o Davi, vamos embora. Que coisa linda, hein, irmãos? Não tem macumba, feitiço, bruxaria, magia, não tem inimigo, não tem nada. Deus é fiel para mudar a sua história em nome de Jesus. Se prepare para Deus preparar seu livramento. Não busque a Deus de qualquer maneira. Vamos orar a Deus, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Pai amado, nós entramos na tua presença agora. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na tua presença. Hoje nós vamos ungir, Pai, com o perfume de aloés, representando a preparação. Pai, o corpo do judeu era preparado para ser sepultado. Quando aquela mulher entrou na casa do Simão e ungiu os pés de Jesus, e ungiu com aquele perfume de alabastro, Jesus falou que ela estava fazendo algo profético, preparando o corpo dele para o sepultamento. O Senhor vai ungir, essa rosa vai entrar nessa casa, simbolizando o Senhor que é a nossa rosa de Saron, e essa unção vai preparar essa casa, Pai, e que aquilo que não procede de ti seja desfeito, e as tuas bênçãos alcancem essa casa, essa família, em nome de Jesus Cristo. Agora nós que estamos te buscando, nós vamos buscar o nosso bosque no deserto.